E agora a gente vai conversar com o Robson Profeta. Ele vai falar do livro Teoria da Riqueza. Esse livro aqui que ele escreveu falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão da riqueza. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. Eu quero começar te perguntando se riqueza tem o mesmo valor para todo mundo, se é a mesma coisa para todo mundo. Excelente pergunta. Na verdade, não. Riqueza não é um valor absoluto. Você não pode falar que riqueza representa R$1 milhão, R$5 milhões ou R$200 mil. Então, cada pessoa tem um padrão de patrimônio necessário para poder pagar pelo custo de vida. Então, para determinadas pessoas, ter uma Ferrari na garagem não é riqueza. Para algumas mulheres, principalmente algumas que eu conheço, que estão em casa, é melhor você ter uma bolsa legal, um sapato legal, um closet cheio desse tipo de coisa do que uma Ferrari. Então, assim, realmente a riqueza ela tem uma variação de pessoa para pessoa. O custo de vida de cada um é diferente, então realmente varia. Falando então de teoria da riqueza, né? Você tem um subtítulo aqui, um convite à reflexão. O que especificamente você trata nesse livro? A gente vê muitos livros de autoajuda financeira, né? De como não se deve gastar, se deve economizar. Exatamente o que é a teoria da riqueza. Na verdade, esse livro não trata desse assunto. Ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro pragmático, ele traz regras. Na verdade, a história desse livro é um tanto quanto curiosa, né? Porque eu trabalho na área financeira e administrativa há mais ou menos 30 anos, eu estou no mundo corporativo. E a ideia, na verdade, foi ir para uma pesquisa de campo para entender um pouquinho mais como funcionava a mente das pessoas do ponto de vista financeiro. E aí, começando a fazer essas entrevistas, eu percebi que tinha 3 grupos de pessoas. As pessoas que são endividadas, ganhando bem ou ganhando mal. Isso é irrelevante. Ganhando bem ou ganhando mal são pessoas endividadas. Um segundo grupo, que ganhando bem ou ganhando mal, consumia quase tudo que ganhava, que é a maioria da população, não só brasileira, mas mundial também. E um grupo muito pequeno de pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas financeiramente. E como você perguntou, bem-sucedida não significa ter 10 milhões na conta. Ele podia ser bem-sucedido com 500 mil, não importa. Mas essas pessoas tinham uma vida tranquila. E aí eu notei que o padrão de comportamento dessas pessoas eram parecidos e diferente dos outros. E aí na última, por incrível que pareça, na última entrevista, uma das pessoas muito bem-sucedidas, por sinal, falou para mim: Robson, escreve o livro, conta essa história para as pessoas, explica o que a gente usa no nosso dia a dia, como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente lida com compra, como a gente lida com gasto, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Então, o controle financeiro, ele é importantíssimo, mas ele é o final do processo. Quando você entra em um processo de orientação financeira, todo mundo sabe que ganhar mais do que gastar é necessário. É uma matemática que 10 menos 9 é 1, e todo mundo sabe isso. Só que a importância é, por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas ganham 10 e ao invés de gastar 9, não gastam 5, e a diferença constroem um patrimônio para poder lá na frente se beneficiar. Então foi essa a ideia do livro, e as dicas são as dicas de pessoas que enriqueceram, dicas bem legais, por sinal. Nessa questão, eu queria te perguntar se isso, não sei se você chegou a fazer essa referência na tua pesquisa, isso é um padrão mais cultural, é uma coisa mais do brasileiro, porque a gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal já tem aquela cultura, né, de juntar o dinheiro para fazer a faculdade ou ter alguma reserva para um caso de saúde, né, já que o sistema de saúde lá é diferente do nosso. Sim. É uma questão mais cultural? Infelizmente, sim. Na verdade, principalmente a cultura latina, a nossa brasileira, isso vem desde da época da colonização, né? O brasileiro ele tem um pouco dessa necessidade de consumir, inclusive para mostrar status, porque a gente tem um pouquinho dessa síndrome de vira-lata, né? Isso infelizmente é uma coisa que existe no brasileiro, né? A gente sabe disso, e a gente procura consumir um pouquinho mais para mostrar que conquistou um carro bacana, conquistou uma casa legal, enquanto outras pessoas de outras, principalmente comunidade europeia, eles têm muito esse conceito de primeiro você constrói um patrimônio, esse patrimônio vai ser capaz de gerar uma renda para você, que eles chamam de independência financeira, para aí depois você curtir a vida. Então constrói o patrimônio primeiro, para depois você curtir a vida. E é por isso que é muito comum você ver famílias antigas e ricas, porque teve o pai, aquele primeiro que construiu o patrimônio, e ele ensina os filhos
como dar manutenção e perpetuar esse patrimônio e só aumentar o patrimônio. Ou seja, a renda que eles recebem sem fazer absolutamente nada, paga o custo de vida. Essa é a mensagem mais importante, né? Que muito pouca gente acessa. Você ganha, gasta, compra um carro maior, compra um carro melhor, uma casa maior, e tudo isso vai gerando custo. Lembra que eu dei o exemplo dos 10 e 9? Você vai aumentando seu custo de vida à medida que você vai ganhando mais. E as pessoas que são ricas, elas têm outro padrão de comportamento. Elas ganham 10, elas continuam gastando 3, 4 e se mantêm ali com aquele mesmo patrimônio para não gerar despesa adicional. E aí essa diferença, né, esse gap do que você ganha do que você gasta, é o que você vai economizar num curto espaço de tempo para alcançar a sua meta financeira, que é o primeiro capítulo do livro. Então, isso que eu ia te perguntar. Tem 3 pilares, digamos assim, que você construiu o livro em cima deles. São 4 aqui, mas são 3 que você falou que são básicos. Legal, né? é Eu queria que mesmo. você falasse um pouquinho desses pilares. O primeiro é a meta financeira. Então, esse primeiro ele é de verdade libertador, porque quando a pessoa entende isso, a vida dela realmente muda. Só quer dizer, muda se ela aplicar o 4º capítulo, que é a ação, é realmente colocar em prática. O que é esse primeiro capítulo? É você aprender que independência financeira, para você, vou dar um exemplo porque não tem como não fazer dessa forma. Imagina uma pessoa que precisa de 5 mil reais para viver. E essa mesma pessoa, vamos supor que ela consiga um rendimento de uma aplicação financeira já líquido de inflação de 0,5% ao mês. A pessoa precisa durante a vida economizar R$1 milhão. Se você durante sua vida tiver R$1 milhão, a 0,5% ao mês você tem 5 mil reais. Ou seja, o seu patrimônio, a sua meta financeira está pagando para você o seu custo de vida. Aí você não precisa trabalhar. Claro que você vai continuar trabalhando, mas você já não tem mais aquela carga. E aí qual é a parte mais interessante disso? Daqueles 2 grupos, o endividado e o que gasta. Quando eu falo para você R$1 milhão, a tua primeira reação é muito dinheiro, esquece. Deixa para lá, não vou conseguir, vou continuar gastando. E as pessoas que não pensam assim, que elas se programam, porque pensamento de riqueza é um pensamento a longo prazo. Não adianta você querer enriquecer em 2 dias, porque não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. Tem que ter muita disciplina. Investir todo mês, para que a longo prazo, eu estou falando uma coisa de 15, 20 anos, você consiga a sua meta. Eu tenho um exemplo muito bacana de uma pessoa que trabalhava comigo, ela tinha uma remuneração de R$1.000 por mês. Ela tinha uma casa de R$200 mil, morava ela e a filha. Ela era separada, morava ela e a filha. E a mãe dela também morava em São Paulo. E a mãe dela morava sozinha. Ela queria morar com a mãe, a filha, netinha, queria morar com a avó. E a avó queria morar com as duas. E as duas tinham casa própria. Eu falei, quanto vale sua casa? Ela falou, R$200 mil. Eu falei, você tá rica. Ela falou, como assim, Robson? Se você pegar a sua casa, alugar ou vender e aplicar, você vai ganhar líquido de inflação alguma coisa em torno de 0,4%, 0,5%. É os R$1.000 que você recebe de salário. Você vai passar a ganhar R$2.000. Se você não quiser trabalhar, você ganha R$1.000. Lembra que você perguntou da riqueza, se o valor é absoluto? Não é. E ela fez isso. E aí o que acontece? Essa é a parte triste da história. Quando ela fez e começou a receber essa renda, o que ela fez? Parou de trabalhar. Se ela continua trabalhando, aqueles R$1.000 que sobra ela aplica, em 10, 12 anos, ela teria mais um patrimônio. Essa é a diferença da mente, além da mente renda, mais um patrimônio. O segundo capítulo, ele fala sobre autoconhecimento vocacional, e ele é um capítulo bem bacana também, é um capítulo que eu confesso que eu gostei muito, senti muito prazer em escrever, que ele fala sobre talento. A gente vê o pessoal da banda aqui tocando, a gente fala sobre talento, a gente fala sobre habilidade e sobre hierarquia de valores. Quando a gente fala de talento, a gente fala daquela coisa que é inata. A pessoa já tem aquilo e não consegue nem explicar porque ela é tão boa naquilo. A habilidade já não é isso. A habilidade é você treinar, fazer curso, se aprimorar. Então a gente não costuma achar habilidade em adolescente, para uma carreira, por exemplo, porque ele ainda não entrou no mundo profissional. Ele precisa de um tempo para adquirir habilidade, para praticar. Então, qual é a grande magia aqui? Se você descobre e tem ferramentas para isso, qual é o seu talento, e pega e vai trabalhar suas habilidades que corroboram com esses talentos, você vai ficar extraordinário naquilo. Você vê isso em muitas pessoas que são boas naquilo, amam o que fazem e vão aprimorando aquilo. E por último, a hierarquia de valores. Essa é espetacular. A hierarquia de valores, você imagina uma pirâmide, você é aquela pirâmide e tem o seu valor mais importante e o seu valor menos importante. Cada pessoa tem o seu. Não adianta você querer achar que todas as pessoas são iguais, porque não são. Cada um tem que se medir com a sua régua. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um valor de segurança muito grande, segurança financeira. Essa pessoa vai sofrer em ser empreendedora,
Porque o salário não vai cair todo mês ali na conta, ela vai ficar desesperada. Então, porque a segurança financeira é um valor importante. Eu tenho um cliente que eu atendo que o valor mais importante para ele é o valor familiar. Ele recebeu uma proposta para morar no Canadá, para ganhar 2,5 vezes o que ele ganhava. Ele falava para mim: Robson, meu inglês não tá bom. Eu falei: mentira, você fala inglês muito bem. A gente conversa em inglês, você fala inglês. Não é essa a verdade. Tem que ser sincero Seja sincero com você. Só que o ponto é que ele não sabia. Por isso que a gente fala de autoconhecimento. O seu valor familiar, ele tinha uma mãezinha e um paizinho mais velhinho, ele não queria deixar os dois sozinhos, era só ele. Então, como ele não queria aceitar essa realidade porque era muito dura, ele falava que o problema era inglês. Então, conhecer os seus valores também te ajuda muito. Não adianta você querer montar alguma coisa que corrompa seus valores. Aí você enlouquece. E o último capítulo é o controle financeiro. O controle financeiro que a gente vê por aí no mercado, que o pessoal fala de coaching financeiro. Tenha uma planilha, controle seus gastos, procure controlar onde você coloca seu dinheiro. Claro que isso é importante para você domar o seu dinheiro. Sim. Porque só com esse controle, lembra do capítulo 1 da meta financeira? Você só consegue chegar naquele exemplo que eu dei, R$1 milhão, enfim, cada um tem o seu número. Você só consegue chegar naquele número se você olhar para o seu controle e conseguir acompanhar mensalmente durante a sua vida. Senão a sua vida vira um balaio de siri, uma bagunça, né? Você não sabe onde vai o seu dinheiro. Exatamente. Até sabe quanto ganha, mas não sabe onde vai. É isso aí, é isso aí. Legal.